Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Problemas Atuais em Bioética para o P8 Noite de Enfermagem. Sejam todos bem-vindos e eu pergunto a vocês se vocês concordam com a gravação e posterior divulgação desta aula no meu canal do YouTube, para que vocês possam rever, os colegas que estão perdendo ou perderam uma parte poder assistir. Concordam, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Ótimo. Então, vamos continuar. Então, hoje, né, a gente vai falar sobre a segurança do paciente. Partindo do que a gente viu na aula passada, né, antes da nossa avaliação, a gente estava falando sobre alguns erros da enfermagem, né, que ocorrem, infelizmente, né, mais corriqueiramente do que deveria, né? Já existe um estudo que mostra que em torno de 30%, né, dos atendimentos possuem erros e que, infelizmente, parte desses erros acabam, né, causando problemas sérios aos pacientes, deixando sequelas graves ou mesmo levando à morte. Então, a atenção é algo que deve ser, assim, extremamente levado a sério durante o exercício profissional de vocês, né? Então, enquanto vocês estiverem ali como profissionais exercendo a função de vocês, vocês não podem se deixar levar por desatenção, por preguiça, por coisas que acabem comprometendo a vida de vocês e a dos pacientes, né? Como eu disse, podendo ser coisas mais simples, fácil de ser contornada, mas também pode ser situações graves, como os que a gente viu na aula passada com aqueles vídeos, Boa né, noite, aqueles professora. relatos. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Então, na aula de hoje, eu vou trazer para vocês aqui, inicialmente, um vídeo um pouco mais longo, que ele trata justamente de um cenário onde eu quero que vocês avaliem todas as circunstâncias, certo? Façam uma análise Professora? crítica. Oi. Oi, Boa Thaisa. noite, porque eu só consegui entrar agora, viu? Tudo bem. A Então, senhora deu as notas? Não. Tá bom. Faça uma análise crítica do que está sendo colocado aqui nesse vídeo, certo? Então, o cenário é o seguinte: uma paciente que está vindo fazer um tratamento, ela é uma paciente oncológica, e teve, né, no hospital, o cenário se passa no hospital, então teve no hospital a aquisição de um novo profissional médico, né, para fazer parte do quadro de funcionários do hospital. Então, eu quero que vocês observem tudo o que vai acontecendo com a equipe, né? Então, profissionais de saúde não trabalham sozinhos, médicos não trabalham sozinhos, enfermeiros não trabalham sozinhos, farmacêuticos não trabalham sozinhos. Então, vejam tudo isso, certo? Veja a questão de postura dos profissionais, vejam a questão de hierarquia e de medo, vamos dizer assim, de certa forma, né, que alguns profissionais de enfermagem têm quando se depara, ou outros profissionais também, quando se depara com um profissional, um colega médico, né, sugerindo, pedindo alguma coisa, que na verdade alguns acham até que mandam, né, ordenando alguma coisa. Então vejam esse tipo de postura e vejam a sucessão de erros que vai acontecer. Ao final deste cenário, vocês vão ter uma análise, né, de cada situação que levou ao fim dessa história, né? Então, aquilo que a gente já falou antes da questão de que a equipe ela será responsável pelo erro individual e pelo todo. O profissional ele vai ser responsável pelo erro individual e pelo erro da equipe. Por quê? Porque todos têm que trabalhar em harmonia e em conjunto. Vocês, como profissionais de enfermagem, são profissionais de nível superior, tanto quanto um médico, um farmacêutico, um fisioterapeuta. Então, vocês estão ali, ó, equiparados. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, deixa essa história de baixar a cabeça porque médico falou.
Não. A não ser que você não tenha conhecimento, porque você não estuda e você quer ser um profissional medíocre. Aí tudo bem, aí é uma escolha sua. Mas no momento que você se formou, que você estudou, que você se dedicou e você tem conhecimento daquilo que está sendo falado, então coloque em prática aquilo que você aprendeu e exerça da melhor forma o seu exercício profissional. Tá bom? Então vamos iniciar aqui os vídeos, tá? Eu vou desligar minha câmera para vocês não se distraírem e prestem atenção no que vai acontecer, tá? Desde o momento inicial desse vídeo. Se vocês não estiverem ouvindo, tá? Vocês falem, porque aí eu verifico aqui, mas aparentemente tá tudo ok para mim. Esse vídeo é legendado, tá? Não tem ele em português, né? Ele dublado, mas dá para vocês acompanharem muito bem, tá bom? Então, prestem atenção. The National Health Service in the United Kingdom was one of the first healthcare systems in the world to give priority to patient safety. The work done in the UK over the last few years has involved taking account of the things that go wrong in healthcare. The frequency of medical error and unsafe care is much higher than we've realised in the past. Something like 1 in every 10 patients admitted to hospital suffer from some form of medical error. It may not always lead to serious harm, but in some cases, sadly, it leads to major disability and even death. One of the incidents we've examined in depth is the phenomenon of intrathecal injection error. This is where a drug intended for use intravenously is given instead into the spine mistakenly. The patient then experiences paralysis and even death. When we've analysed these incidents in depth, we've spotted all sorts of errors and weaknesses in the system which provoke unsafe care to be given. By analysing these and by learning from them, we've tried to work out the ways in which this error can be prevented in the future. There are around 50 recorded incidents around the world of intrathecal injection error. Many more may not even have been recorded. From the incidents we're aware of so far, we know that they often occur in similar circumstances to different people at different times and even in different places. Experts call this situation an error trap. There's a common cause and probably a common solution. With this film, the World Alliance for Patient Safety is making the experience of the United Kingdom available worldwide. We hope that by studying this scenario and discussing it afterwards, you'll be able to see the many ways in which unsafe systems can provoke unsafe care. By generalising the experience of this particular incident, we hope that you'll be able to see the ways in which strengthening systems play a role in reducing the impact of error. This can help make healthcare even safer in the future. Oh, morning. Oh, Dr. Livingston. Yeah, telephone. Oh, thanks, Anne. Excuse me, Duncan. Hello? Dr. Livingston? Yeah. It's Ramesh Shah, pharmacy here. Yes, it's about Mrs. Jane Hughes. I've seen this prescription for methotrexate you sent down. You've already got her down for her IV this morning, and I've only sent her Vincristi now. I was wondering if that'd be a mistake. Ah, I'm sorry, I meant to talk to you about that. Mrs. Hughes is having both her procedures on the same day. She's got a big work commitment in a couple of days' time that she can't get out of. Yes, but you see, we I have don't... discussed it with Dr. Munro, and he's agreed that the treatment should go ahead. He's signed the prescription. Yes, I see. But look, Fiona, this is very irregular. I assume that you'll be taking the full responsibility. Yes. Okay, then, look, I'll prepare it for this afternoon. Thanks, Ramesh. Sorry about that. Sister Lynch, I'd like you to meet Dr. Campbell. He's just joined us, and he's going to be working with me over the next couple of weeks. I have to say, Duncan, you're going to be giving us some much-needed support. Glad to hear it. Hello, sister. Pleased to meet you. Welcome to the unit. Thanks very much. Oh, by the way, Anne, Mrs. Hughes will already be on your list this morning for her IV, but she's also having her intrathecal this afternoon. She's got a big meeting at work in a few days' time, so we're going to try and fit her in for both procedures today. I didn't know she'd gone back to work. She's only just started. She's taking it easy. It's only a couple of days to begin with. Right. So, Duncan, your papers and NTN number should be through in a day or so, but meanwhile, welcome aboard. Thanks very much. It's my bleep. I'll take it through here. Listen, I'll see you both later, okay? Sure.
Oh, Dr. Livingston, before you go, I just wanted to be clear about the amount of clinical work Dr. Campbell will actually be doing. How much have we got? He'll take on virtually anything I would. If he's unsure about anything, then I'm always here to help. So he's familiar with the IT rules? Well, I would certainly expect so. He's very senior, Anne. He can do just about anything I can. But Fiona, he's not on the IT register yet, is he? No, but I'm seeing Dr. Munro about that later, and we'll sort it out then. Oh, Simon, I wanted a word. So he's fine with any of our procedures? Well, he's here on the personal recommendation of Dr. Munro's sister. So as far as I'm concerned, if Dr. Munro thinks he's competent, I'm prepared to go along with that. Now, he'll be acting as the specialist registrar, and I'm hoping that you and your staff will give him every assistance. Of course we will. Right. But Jane Hughes is intrathecal. That will still be under your care, won't it? Yes, I'll be there. Hi, Abby. It's Jane Hughes here. Abby, I'm going to be late. I'm stuck in the most awful... Oh, sister, Jane Hughes just phoned. Apparently there's been a really nasty accident on the motorway and she's caught in the tailback. Great. Yeah, she says she's going to be quite late. At least 2 hours. Oh, what a day to be late. Look, Abby, I'll be off shift by the time she gets here. I've got to leave a bit early for a dentist appointment. I'll put everything in the notes, but I'm going to miss the handover. So can you make sure that Sister Roberts knows what's happening? Of course, I'll get the notes ready for her. All right, darling. You okay? Good boy. Being a really good boy. We'll be there soon. I'll be there as soon as I possibly can. Do try to calm down. It should only take me half an hour at the most. I'll see you as soon as possible. Oh. Is everything okay? Not really, sister, no. Actually, that was my mother on the phone. My father's had a coronary. I've got to get over to the general. Oh, I'm so sorry. Yes, obviously, you must go. Thank you. Look, Dr. Campbell will cover for me. Could you show him around and take him through the notes when you get a chance? Yeah, I mean, I haven't had a chance to see the notes myself yet, but I'll do what I can. Oh, I'm sure we'll manage, don't worry. Just go and be with your father. I hope he's okay. Thanks. I'll call in later. Okay. Yeah? Can you cover for me this afternoon? Sure. I'm sorry about the late notice. It's my father. He's had an MI, and I want to be with him. Oh, my God, I'm sorry. Of course, no problem. Thank you. I've asked Sister Roberts to go over a few things with you. I'm sure between you you'll manage fine. Sure. Good luck. Thank you. Dr. Robinson. Simon, it's Fiona Livingston. I'm sorry about the short notice. My father's had a coronary. I've got to get over to the general. Oh, I'm sorry to hear that. Okay, yeah. Excuse me. I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston today. Oh, hello, Dr. Campbell. Hi there. Listen, have you seen Sister anywhere? Sister Roberts? Yeah, there she is, down there by the nurse's station. Sister Roberts, thanks very much. Okay. Sister Roberts, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston today. I understand she's arranged for an SHO to give us a hand this afternoon. Dr. Simon Robinson, is he here yet? No, not yet. Abby, has Mrs. Hughes arrived yet, please? No, she's just called in. She's about 10 minutes away. She's one of mine. I better get down to pharmacy for the chemo. Thanks very much. See you later. Okay. When Mrs. Hughes arrives, can we make sure that Bay 8's ready for her, please? Yes, of course, Helen. Thank you. Come in. Hi. I've just come over from St. Stephen's unit. I'm covering for Dr. Livingston. I've come to pick up the chemotherapy for Mrs. Jane Hughes, intrathecal methotrexate. She's under Dr. Munro. All right. I don't know we've met, have we? Dr. Campbell, I'm Charlotte Green. And you'll be performing the procedure today, will you? Yeah, I will be, yeah. Right, I'll just check the register. Just procedure. I don't seem to have you down. Well, it should have been sorted out with Dr. Munro by now. I think that Dr. Livingston spoke to Mr. Shah earlier on. Okay, then. Sorry about this. Take a seat. Let's have a look on the database. It's Campbell, Duncan Campbell. I mean, it should be there. There's no question it should be there. I'm sorry, I'm just a bit pushed for time, that's all. Oh, yes, there you are. Sorry about this. Hello, pharmacy. Yes, that's right. And what's the patient's name again?
Sure, that's fine. Be ready by 4 this afternoon, okay? Great, bye. It seems he's only just put you on the list. Now, your patient, would that be a Jane Hughes? Yeah, that's all. Right, I'll just check this is ready for you. Thanks. Definitely running late now, that's it. Here we are, Doctor. Methotrexate, 2 milligrams and 2 mils. Right. This is a pen. Sorry, Doctor, excuse me for a moment while I take this. Hello, pharmacy. Yes, he is, but I'm afraid he's on lunch at the moment. Can I take a message? And what extension is that? Fine, bye. Now, where were we? Jane Hughes. Hospital number 3267980. Date of birth 26/12/74. Batch number BX437294. Excellent. Good stuff. Now, if you could just sign here, and we've got capitals here. With pleasure. Bye-bye, sweetie. Hi, Jane. Hi. Oh, you must have had a nightmare journey. I'm so sorry. I feel awful. No, don't worry. Gosh, hasn't he grown? Yeah, he's into everything. Where are we today, Abby? Well, I'm not quite sure what's happening today. They're having a few problems. But I'm pretty sure we're in Bay 8. Right. Yes, it's this one. Look, can I take your bag? Oh, thanks. Okay. Sister, has Mrs. Hughes arrived yet? Yes, she is. Just settling in now. Great. Look, would you check this methotrexate with me, please? Sure. Thanks a lot. Jane Hughes, number 3267980. Date of birth, 26th December 34. Can I borrow your pen? You can. I've left mine in pharmacy. There we go. Thanks a lot. Look, would you put this in the fridge for me while I go and deal with this? Thanks a lot. Hello, sister. Hi, Simon. Is Mrs. Hughes here yet? Yeah, she's just checking in now. Thanks for helping out. I've left our notes on the side and I'll be with you in a minute. No problem. So, how's George? He's a bit hot and bothered, actually. He had a terrible tantrum in the car on the way here. Oh, dear. Well, I don't really blame him. We were stuck bumper to bumper for hours. It was awful. Anyway, he's settling down with his dad now, so... Could you pass me my Walkman, Abby? It's in my bag. Oh, I'll just do your blood pressure and then I get it for you. Hi, Abby. Oh, hi, Simon. Don't see you here very often. No, I've been on nights. Just come on. Oh, could you get James Walkman out of that bag for me, please? So, what can I do for you? Dr. Livingston asked me to give you a hand this afternoon. Seems like she's got her hands full. Oh, great. Sorry, Mrs. Hughes, isn't it? Yes. I'm Dr. Robinson. Hi. How are you feeling? Pretty awful, actually. I've been stuck in the car for hours. I'm so sorry to hold you all up. Oh, no problem. No problem at all. Right, Mrs. Hughes, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston this afternoon. Hi, Dr. Campbell. I heard about her father. It's awful. Will he be all right? I'm sure he's in very capable hands. Ah, you must be Dr. Robinson. Thanks very much for helping us out at such short notice. No worries. Happy to help. Now, Mrs. Hughes, you understand what treatment you'll be having this afternoon? Yes, I do. Right, let's have a look at Mrs. Hughes' blood results then, shall we? Yep, that all looks fine. And the consent form? Yes, I have. Observations all right? Yeah, fine. Right, would you check the wristband with me, please? Right, it's Mrs. Jane Hughes,
hospital number 326-7980, date of birth 26/12/74. Good. Look, perfect like that. Can you get some help, please? Abby! Got to go, Dr. Campbell. If they need us, I presume they'll call. Let's just get on with this. I'll get that for you. Great. Look, listen, before you do that, would you just check the local with me, then I'll prep the skin. Sure. Look, I've asked Dr. Campbell twice today to call me. Will you pass him a message, please? Yeah? Now, you will feel just a little bit of pressure here. There we are. Wonderful. That's great. Anything important? I'm not sure, really. I've taken a message. There you go. Right, so who was it? Someone from admin. They want you to give them a ring back. That's the third time today. Right, I'm ready for the chemo now. Simon, I'm sorry. Would you mind going and picking it up from the fridge? I think we've lost staff nurse completely now. It certainly seems like it. I think there's a problem on the ward. I'll find out what's happening. Thanks very much. Is everything all right, Mrs. Hughes? Won't be much longer now. Here we are. I'm afraid Abby's going to be a while yet. I've just seen her rushing around. Look, we can't afford to waste any more time. You'll just have to check it with me. Is that okay? Okay. Fine. Jane Hughes. Yeah. Hospital number 326-7980. DFB 26/12/74. Yeah. Expiry date 08/09/03. Everything okay? Simon, Dr. Campbell? Yeah, everything's fine. Fine. I understand you've got a bit of a problem on the ward. Yes, I'm sorry. Staff nurse shouldn't be too much longer. Actually, we're nearly finished here now. Tell me, has my next IT patient arrived yet? Yeah, he's in the waiting room. I have explained we're running late. Can you check his blood results? They're not looking Okay. good. Thanks. All right. Ignore it. Just ignore it. You will thank Dr. Livingston for me, won't you? It's such a help you fitting me in like this. Of course I will. It's not a problem. Thanks. Is that okay? Okay, fine. Vincristine, 2 milligrams in 2 mils. Right. Okay, that's it. Got a plaster? Excellent. Okay. Brilliant. Sorry to hold you up. You can't have finished already. Yeah, we have, yeah. I've got the methotrexate. So what have you given her? Oh my God. Can someone call Dr. Monroe, please?
the film you've just seen provides a shocking example of how a series of errors can lead to catastrophic harm to a patient. The first question you might like to ask is, who was responsible for this tragic outcome? The most obvious answer may be Dr. Campbell. He mistakenly injected vincristine into the patient's spine. However, I want you to consider a far more critical question. Why did Dr. Campbell find himself in such a position, sitting in front of a patient with an open spinal needle in their back, having been handed the incorrect and potentially lethal drug? In reality, Dr. Campbell's error was the final act in a chain of events, each of which, had it been identified at the time, may well have prevented this tragic outcome. It's therefore important to carefully review cases such as this. As much as possible, we need to do this without blaming the individuals involved. That's not to say that individuals should not be held accountable for their actions. However, although apportioning blame may be emotionally satisfying, it's likely to drive problems underground and impede an honest and far-reaching understanding of the risks. We need to address these risks to ensure the safe care of future patients. Let's return to the film and identify some of the factors that played a part in this error. In most healthcare settings worldwide, there are strict frameworks in place regulating the use of chemotherapy drugs like vincristine. These include prohibitions against storing such drugs in a fridge with other medicines and giving them in conjunction with other therapies. In many countries, there are also regulations specifying that a registered chemotherapy nurse must be present during the procedure and that the treatment must be given in a special room or bay. These types of frameworks and regulations are known as standard operating procedures or guidelines. These standard operating procedures and guidelines apply widely and are not specific to the use of drugs like vincristine. For example, well known are the Advanced Trauma Life Support Guidelines from the American College of Surgeons and the World Health Organization's Pain Ladder for safe and effective administration of opiate analgesia. In the film we have just seen, you should clearly note that the standard operating procedures and guidelines were not adhered to. Yes, it's about Mrs. Jane Hughes. I've seen this prescription for... Methotrexate you sent down? You've already got her down for her IV this morning. And I've only sent her vincristine up. The methotrexate should not have been dispensed on the same day as vincristine. A mix-up of these two drugs could lead to fatal consequences, and a protocol was in place to prevent this. Had it been adhered to, the error may have been avoided. Okay then, look, I'll prepare it for this afternoon. Factors that may have led to the pharmacist breaking the protocol are many and varied. They include the pressure of work and a hierarchical management structure which does not encourage constructive questioning of the doctor in charge. Come to pick up the chemotherapy for Mrs. Jane Hughes, intrathecal methotrexate. Dr. Campbell should not have been allowed to administer chemotherapy. I don't seem to have you down. He was not confirmed as having the skills to do this. Despite this, the nurse was persuaded to allow him to practice on the ward, and the pharmacist allowed him to pick up the prescription. A system was in place, but not adhered to. Here we are, Doctor. Methotrexate, 2 milligrams in 2 minutes. Sadly, in many areas of healthcare, when these procedures are in place, their purpose is often misunderstood, and they may even be treated with contempt. Lack of organisational leadership, poor communication, high workloads, and inadequate education and training all contribute to the lack of adherence. Actually, standard operating procedures and guidelines can be a great protection against error. Their objective is to make patients and practitioners as safe as possible each and every time that a procedure or action is undertaken. Standard operating procedures do not destroy clinical autonomy or decision-making. Rather, they provide an evidence-based, agreed framework for protecting patients against error. Wherever possible, they standardise the procedures in place so that everyone understands their role and what is expected of them. Where standard operating procedures and guidelines are present, they must be adhered to. Where they are not in place, appropriate measures should be taken to establish them. We need to make sure we have an organisation-wide view of standard operating procedures and guidelines, so these essential components of safe care do not fall by the wayside.
We need to see such procedures as the hallmark of professionalism and good patient care, rather than as an enemy. When standard operating procedures and guidelines are present, we need strong and visible leadership to ensure they are adhered to. For your organisation, ask yourself the following questions. Could standard operating procedures and guidelines be put in place to make delivery of care safer? Are standard operating procedures and guidelines being adhered to? And if not, which pressures prevent their operation? Is there a culture of contempt within your organisation for standard operating procedures and guidelines? We can only really be sure that we're delivering safe care for patients if all the healthcare workers involved have received the right training and are up to date. A healthcare professional who has not received appropriate training or guidance may feel under a lot of pressure to just do the job. There can be a lot of pressure to cope with the workload by operating outside their competence, especially for junior staff. Such staff may not be well placed to judge their own level of competence. They may be over or underconfident because of their limited experience. This is a potentially dangerous situation where errors can easily occur. In the film, it was obvious that nobody had a clear understanding of the level of training or experience that the newly appointed Dr. Campbell had. Oh, Dr. Livingston, before you go, I just wanted to be clear about the amount of clinical work Dr. Campbell will actually be doing. How much have we got? He'll take on virtually anything I would. If he's unsure about anything, then I'm always here to help. So he's familiar with the IT rules? Well, I would certainly expect so. He's very senior, Anne. He can do just about anything I can. For Fiona, he's not on the IT register yet, is he? No, but I'm seeing Dr. Munro about that later and we'll sort it out then. Sister Lynch, in fact, queried this several times with his colleague, Dr. Livingstone. Despite this lack of clarity, Dr. Campbell was left in charge once Dr. Livingstone left the ward. Sister Roberts, I'm Dr. Campbell, covering for Dr. Livingston today. A culture where healthcare workers help each other, especially when staff are stretched, may inadvertently increase the risk to patients. Often, many staff may not easily recognize the boundaries of their own expertise and experience. Poorly trained healthcare workers can be a major contributing factor, leading to adverse events. Many countries are good at ensuring a certain standard as part of undergraduate training. However, in many cases, the last assessment a healthcare professional faces is at their university or college. Assessments are not just about ensuring a certain and sustainable level of skill, knowledge, or competence. They're also a reflection of a wider culture of safe and effective practice. Education and training are critical components in the quest to improve patient safety. At the very least, all healthcare workers must understand the key concepts of patient safety. For those already in practice, programs must be developed to give them the skill to continue to practice safely. Most of all, healthcare professionals should know and understand safety procedures in their own local service context. In other high-risk industries, careful attention is paid to ensuring the ongoing competence of frontline staff. For example, a typical airline pilot would probably have something like 100 assessments of their competency over the course of their career. In some countries, doctors have none. For your organization, ask yourself the following questions. How do you know that the colleagues you work with have received the training they need to do their job well? Do you have a way of assessing colleagues you work with to ensure they're competent? Do you have a framework in place to ensure induction with local procedures? Do you know what you should do if you have concerns about the competence of your colleagues and the safety of their practice? Would you be supported in raising your concerns? And finally, how would you know if your healthcare system allowed an unskilled or untrained healthcare professional to practice? Clear communication and effective team working between different healthcare workers from different professional groups is essential for delivering safe care for patients. In many countries, healthcare is becoming more and more specialised, and clear communication within the multidisciplinary team is vital to ensure there is clarity of roles and responsibilities, procedures and outcomes.
Time and time again, research has shown that ineffective communication and poor team working has been a major cause of an adverse event and heightens the risks to patients. It's Campbell, Duncan Campbell. I mean, it should be there. There's no question it should be there. I'm sorry, I'm just a bit pushed for time, that's all. Definitely running late now, that's it. Sister, has Mrs. Hughes arrived yet? Yes, she is. Just settling in now. Great. Look, would you check this methotrexate with me, please? Sure. Thanks a lot. Can I borrow your pen? You can. I've left mine in the pharmacy. There we go. Thanks a lot. Look, would you put this in the fridge for me while I go and deal with this? Thanks a lot. In the film, it should be obvious that these two terse exchanges and communication breakdowns contributed to the error. It is not just verbal communication that can be at the heart of serious error. These professionals are not working effectively as part of a multi-professional team. They're not respecting each other's roles and responsibilities and supporting each other in delivering a common goal, the safe and effective care of their patients. As you can see, without verbal handover, the written note had no context. In the midst of a complex and stressful situation, important messages that should have been clearly communicated between staff were lost. The lack of effective staff handovers and lack of clarity in individual roles gives opportunities for misunderstandings to arise. Communication can be aided hugely just by stepping aside into a quiet spot, even if only briefly. Staff need to have mutual respect for each other's role and professionalism. They need to be able to respect and value constructive questioning and deal honestly with misunderstandings. A hierarchical structure and a culture where junior staff are afraid to speak up and effectively challenge or query the decision-making of senior staff can contribute to poor team working and the resulting poor communication. Environmental factors such as stress caused by understaffing and overwork also play a part. An appreciation of the cultural differences is a key skill for successful communication in our multicultural world. This is particularly important in healthcare, especially when workers and patients may be from different cultural or socio-economic backgrounds, making some of the sensitive aspects of health difficult to address. Differences in language, customs and conventions, and even religion, all have the potential to lead to poor communication and misunderstandings. Some organisations still have a culture where respectful dialogue and inquiry is not encouraged. We need to move away from this to a culture which requires open and honest communication between all players in the healthcare setting. Handover and clear documentation need to be actively encouraged and promoted. Effective teamwork needs to be encouraged. For your organisation, ask yourself the following questions. To what extent in your healthcare setting have you addressed the need to have effective, multidisciplinary communication? Do staff value or even know about each other's roles? Can junior staff approach senior staff and make a legitimate inquiry about the safety of a situation? And finally, do you work well as a team? Correct labelling, storage and dispensing of medicines is vital to protect the patient against potentially lethal harm. Medication errors in some studies have accounted for up to 30% of medical errors. Safety of medication delivery is thus one of the most pressing issues of the patient safety agenda. In the film, almost everything that could have gone wrong with Jane's medication delivery did go wrong. This chain of events started long before she was administered the wrong drug. Standard operating procedures and guidelines to prevent vincristine being stored with the methotrexate should have been adhered to. You must be Dr. Robinson. Thanks very much. Dr. Robinson and Dr. Campbell had never met before. They did not have specific training to be checking these drugs. It should have been the certified nurse that was involved at this level. Traditionally, healthcare workers have worried mainly about the issues of adverse drug reactions, where the patient has been given the right drug but suffers from a side effect. A separate area which concerns itself with ensuring the right standard operating procedures and guidelines are being followed and the right dispensing and delivery systems are being used is known as medication safety practice. This is an important area which examines healthcare systems to try to prevent errors such as that in the film. We all know how bad a doctor's handwriting can be.
Yet sometimes the medical notes are the only way that healthcare professionals have to communicate with each other. Therefore, medical records need to be clear and unambiguous. They need to provide an accurate way of conveying important actionable information. It is essential that all hospitals, clinics, and treatment centres have established policies for ensuring medication safety. In general, whether we are dealing with vincristine or not, there are certain principles that you may want to consider. For example, all drugs must be clearly labelled and labels must be easily visible. Drugs must be properly checked by the designated person against the patient's medical records and the drug chart. And for high-risk treatments like chemotherapy, drugs must only be given by nurses and doctors with specialised registered training. For your organisation, ask yourself the following questions. Are medical notes easily accessible, kept regularly up to date and easily legible? Do your procurement policies ensure consistency of drug purchasing and checking mechanisms to detect potential errors such as look-alike and sound-alike medications? And finally, do you have systems in place to ensure only those properly trained are able to be involved in the delivery of high-risk drugs? Of all parties in a healthcare setting, patients often have the least input into their care. Yet, much research indicates that patients can not only enhance the quality of their care, but can prevent errors. When arriving at the hospital, Jane was stressed because of a long car journey through gridlock traffic, and probably also because of the trauma of living with cancer and facing more unpleasant procedures. Nevertheless, she was put at ease by the nurse, who asked her how she was feeling and inquired about her family. So far, so good. However, once Jane had been escorted to the treatment bay, she was no longer treated as an individual. The multidisciplinary team failed to acknowledge her as someone who could provide valuable input into her own care. She was not even asked what she had come for. Could she have had a card by which her treatment was checked with her as well? Would that have provided an additional safety barrier? Jane might have been able to spot that the team was proceeding with the intrathecal drug injection before she had been given her intravenous treatment. Had she been able to point that out, what followed might not have happened. It was the hospital's responsibility to ensure that Jane's care was safe, but involving Jane actively in her care may have prevented the terrible outcome. A patient who is familiar with the procedure is a vital resource for any healthcare worker to draw on. They may be able to spot discrepancies in the treatment plan and any deviations from standard operating procedures, discrepancies in communication or odd drug labeling. Patients are often far more insightful than we give them credit. Adopting a more patient-centered approach, trying to look at the situation from the patient's point of view, will make patients feel more relaxed, more comfortable, and lead to more effective consultation and diagnosis. It enhances quality and promotes safety. It may also save time and money. For your organisation, ask yourself the following questions. What happens in your organisation to ensure that patients are active partners in their own treatment? How could your organisation play a more active role in this challenge? And finally, could other means of engaging patients be used, such as posters, leaflets, and patient treatment cards? The World Alliance for Patient Safety believes that we need to understand the nature of these contributing factors. We must learn from the errors and harm we unintentionally cause to patients in order to reduce the risks for future patients. We need to act on this learning and make improvements throughout our healthcare systems. Commitment from governments, hospital management, and clinical leaders is vital to achieve this. We must also work collaboratively with patients. But let me finish with 5 challenges. Firstly, do you have standard operating procedures and guidelines in your workplace? Are they adhered to? If not, why not? Could you develop these if they're not already in place? Secondly, does your workplace have a framework in place to ensure healthcare workers are up to date with training, and are they safe to practice? Thirdly, do you communicate effectively with your colleagues as part of a multidisciplinary team? Fourthly, is information about the safe use of drugs accessible to you in your workplace? And finally, have you engaged your patients in their own care?
Analysing and understanding errors like this will take us away from a blame culture and move us to a situation where we can offer safe, high quality and sustainable care to our patients, not just now, but in the future. Dando continuidade, pessoal, a essa temática que a gente está falando, passar mais 2 vídeos agora bem curtinhos sobre ainda essa questão de segurança do paciente, tá bom? Hoje mesmo, em um hospital perto de você, um bebê terá uma infecção hospitalar por uma bactéria letal. O pai deste bebê sofrerá uma complicação de uma cirurgia e precisará de diálise para o resto da vida. E a avó, que é diabética, entrará em coma por receber uma dose errada de insulina. Estima-se que 1 a cada 10 pacientes internados sofrem incidentes como estes, que infelizmente são causados por falhas nos hospitais. Significa que por ano, no Brasil, mais de 1.700.000 pacientes sofrem eventos semelhantes. Um número suficiente de pessoas para encher 22 Maracanãs. Mas o mais preocupante é que mais de 220.000 pacientes irão morrer por ano no Brasil por estes eventos adversos. São mais mortes do que as causadas por acidentes de carro, AIDS e até mesmo câncer de pulmão ou de mama. Mas médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais são comprometidos em cuidar das pessoas, certo? Exato! Eles não têm intenção de causar o mal a ninguém. Mesmo assim, erros podem acontecer, porque errar é humano. E isso ocorre porque a assistência à saúde é uma atividade complexa e nem profissionais, nem hospitais conseguem fazer com que tudo dê certo a todo momento. Porém, descobrimos como resolver estes problemas. É o que chamamos de segurança do paciente, que é tudo aquilo que estudamos e fazemos para evitar que eventos adversos aconteçam ao se cuidar de uma pessoa doente. E é cuidando da segurança do paciente que teremos um futuro melhor na assistência à saúde. IBSP, ajudando a transformar a realidade da segurança do paciente. A todo momento, um incidente relacionado à assistência ao paciente, como administrar o medicamento na dose errada ou o paciente cair da cama, acontece nos hospitais do mundo. Nos Estados Unidos, a ocorrência de erros que causam dano aos pacientes é de 3,7%. Já no Brasil, este número é de 7,6%, sendo que cerca de 70% desses incidentes poderiam ter sido evitados. Cada paciente internado em um hospital está sujeito a pelo menos 2 erros todos os dias. E para evitar que continuem ocorrendo, os hospitais contam com um grupo de profissionais de saúde que se reúnem diariamente para analisar e tentar melhorar essa condição. A participação do paciente e dos familiares é fundamental neste processo. Comunique ao profissional de saúde mais próximo, ao seu supervisor ou sua referência de cuidado, todas as vezes em que se deparar com uma situação de risco. O grupo de segurança do paciente receberá sua informação e analisará o que pode ser feito para melhorar esta situação ou para que este evento não aconteça mais naquele hospital. A ideia é procurar saber se existem falhas na maneira como as atividades são realizadas. A partir disso, um conjunto de ações será desenvolvido com as equipes do hospital para a implementação das medidas de melhoria. Nunca deixe de comunicar um incidente por falta de tempo. Escreva ou relate brevemente o que aconteceu naquele dia. Tenha em mente que todos somos responsáveis pelo resultado do cuidado com o paciente. Só você pode mudar este cenário. IBSP, ajudando a transformar a realidade das Os problemas relacionados a medicamentos estão entre as principais causas de incidentes hospitalares no mundo. No Brasil, pesquisas recentes mostram a ocorrência de falhas em cerca de 30% a 40% das administrações de medicamentos. Entre as principais falhas estão horário, dosagem, via de administração,
medicamento não autorizado e paciente errado. Uma das principais ferramentas que utilizamos para que todos fiquem atentos às fragilidades do sistema é o mapeamento de processos, que consiste em levantar todas as oportunidades a partir da necessidade de compra, recebimento, armazenamento, unitarização, dispensação e acompanhamento no pós-uso destes medicamentos. Muitos hospitais no mundo já conseguiram reduzir em até 70% os problemas relacionados a medicamentos, depois que implantaram o que chamamos de barreiras de segurança, ações que reduzem a possibilidade de erro nas etapas mais críticas deste sistema. Hospitais certificados por programas de qualidade procuram investir na capacitação da equipe e na melhoria da assistência farmacêutica. Isso trouxe uma maior valorização do farmacêutico e um aumento estimado em 300% de seu efetivo. Precisamos criar a cultura de identificar as fragilidades no sistema de medicamentos antes mesmo dos problemas ocorrerem. E, caso ocorram, relatar e notificar estes incidentes. Estas medidas salvam vidas. IBSP, ajudando a transformar a realidade da segurança do paciente. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Dos vídeos, na verdade, principalmente do primeiro. O que é que vocês acharam? Excelente. É a realidade, professora, do que vem acontecendo. Exatamente. Espero que ele tenha servido, né, para a reflexão de vocês, como eu havia solicitado que vocês estivessem assistindo ele com análise crítica, né, prestando atenção nos detalhes, né? Então, quando se acontece um erro como esse, não existe um culpado, né? Foi a equipe, né, que é o que a gente vai falar, fazendo uma analogia com queijo suíço, da sequência de erros que pode acontecer, fazendo com que ultrapasse várias barreiras aonde aquele erro poderia ter sido bloqueado, né, antes de chegar ao paciente. Então, uma equipe qualificada, um ambiente de trabalho onde se dá as condições necessárias para que haja essa harmonia, né, de pessoas trabalhando juntos, pessoas com diversas singularidades, né, que podem ter a ver com costumes, religião, nacionalidade, cultura, né? Então, várias coisas que são próprias da origem do indivíduo, mas que quando todos estiverem ali atuando como profissionais, que todos sigam, né, os preceitos das respectivas profissões. A questão da segurança do paciente é algo muito importante, principalmente para vocês que vão atuar futuramente como enfermeiros, né, exercendo ali a assistência da saúde de forma a curar, né, curar não, mas tratar pessoas, evitar que danos desnecessários estejam acontecendo, né? Porque, por exemplo, uma pessoa ela pode desenvolver um dano não pela sua falta de assistência, né? Mas por outro motivo. Então, algo que possa ser evitável, que realmente seja evitável, que não se concretize ali e cause um dano maior àqueles pacientes. Então, a definição do termo segurança do paciente é a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. E isso vai desde ai, como é a palavra? Agora fugiu. A administração de medicamento, que é, né, o mais comum de acontecer, mas também todos os outros passos, como que a gente viu, né, no vídeo, a falta de comunicação, o medo de se colocar na sua posição como profissional, porque você tem medo de determinada pessoa que está falando,
né? Então, são aspectos que precisam ser levados em consideração para que vocês futuramente não se deparem com isso e fiquem sem saber como agir, né? Então, o principal objetivo de vocês deve ser sempre o bem-estar do paciente, né? A vida do paciente que vai estar ali à mercê, né, do exercício profissional de vocês, que espero que seja sempre de forma ética. Então, dando continuidade aqui à explicação, desde a época de Florence, né, ela já tinha esse pensamento da questão dos cuidados, né? Então, essa temática já vem sendo debatida há muito tempo e Florence, como precursora da enfermagem, implementou ações que visavam a prevenção e a cura de doenças. E lá em 1859, né, em uma de suas reflexões, ela disse o seguinte: pode parecer talvez um estranho princípio enunciar como dever de um hospital não causar mal ao paciente. Então, fica até, como posso dizer, sem sentido, né? Pode parecer que fique sem sentido dizer que o hospital não deveria causar dano, né? Causar mal ao paciente, mas infelizmente isso é um fato e ocorre, né? E às vezes até mais do que o que a gente sabe. Então, os profissionais da área da saúde, né, os hospitais, os serviços de saúde de forma geral, seja na unidade básica, primária, secundária, terciária, eles devem sempre estar prestando atenção para exercer a sua função como profissionais da saúde da melhor forma possível, sem ter, né, este dano sendo causado às pessoas que ali buscam os serviços. Então, a segurança do paciente no Brasil, né? Então, aqui foram criadas ações para promover a segurança dos pacientes nos serviços de saúde, e isso deveu-se à publicação em julho de 2013 da Resolução RDC número 36, realizada pelo Ministério da Saúde, juntamente com a Anvisa, né? Buscando a segurança do paciente, foram criados essa RDC, né? E ela estabelece o núcleo de segurança do paciente com o objetivo de implantar o plano de segurança do paciente dentro dos serviços de saúde, né? E uma das coisas que foram colocadas foi a questão da administração de medicamentos, cirurgia segura, entre outros. Então, o que seria, né, um plano de segurança do paciente? Ele é um documento que estabelece 17 estratégias que visam prevenir incidentes que possam causar danos ao cliente, né? Lembrando que o termo pode ser cliente ou paciente, a gente já explicou isso nas primeiras aulas. Uma dessas é a implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, né? Então, existem protocolos onde eles devem, no mínimo, ser seguidos daquela forma, mas que cada estabelecimento de saúde, principalmente, isso acontece na rede privada, eles podem estar implementando mais cuidados, sendo mais restritivos e mais rígidos em relação a esses cuidados. Mas, no mínimo, todos devem estar seguindo o que é prescrito e implementado pelo Ministério da Saúde. E aí, alguns protocolos básicos da segurança do paciente, a gente pode citar aqui esses 6. A identificação do paciente, a cirurgia segura, a prevenção de lesão por pressão, a prática de higiene das mãos em serviços de saúde, a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos e a prevenção de quedas, né? Então, vamos ver todos esses 6, mas resumidamente, a identificação do paciente para que se evite que um paciente ele seja tratado de uma patologia quando, na verdade, ele tem outra, né? Então, saber exatamente que aquele paciente X é o que deve tomar a medicação X, é o que está com determinada doença X e assim por diante. A cirurgia segura, todos os protocolos necessários, desde o pré-operatório, durante o procedimento cirúrgico e o pós-operatório. Prevenção de lesão por pressão também, então todos os cuidados necessários, né? Como, por exemplo, a questão da mudança de decúbito, análise da pele,
estado nutricional e de hidratação do paciente, entre outros, que devem ser levados em consideração para evitar, né, que pacientes acamados acabem tendo aí problemas além daqueles que o levou ali até o hospital. Prática de higiene das mãos em serviços de saúde, que na verdade essa higiene das mãos deveria ser algo, né, no dia a dia da população em geral e não apenas para profissionais de saúde. Só para trazer de informação para vocês, boa parte das pessoas, elas não têm o hábito de lavar, só para vocês terem uma ideia, de lavar as mãos após ir ao banheiro. Uma coisa que deveria, como eu falei, ser, tipo, básica, né? Mas que nem todas as pessoas utilizam no seu dia a dia. Algo que não, assim, deveria ser impensado, né? Mas acontece e é bem comum. Deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho o número, tá? De quantas pessoas não lavam as mãos. Eu tinha esse número aqui. Não estou conseguindo achar. Ah, bom, mas se eu achar, eu falo para vocês. Então, é uma coisa, tipo, básica que você deveria ir ao banheiro e lá fazer a higiene correta, né, das suas mãos, e isso não acontece. Então, no momento que você vai ao banheiro, não lava a mão, pega numa maçaneta, aí vem outra pessoa, pega naquela maçaneta também, aí vamos supor, vai, coça o olho e você tinha alguma doença ali que acabou passando, né, o micro-organismo para sua mão e você pegou na maçaneta e a outra pessoa que pegou naquela maçaneta e coçou o olho pode acabar tendo uma infecção ocular devido a algo tão simples que era a lavagem das mãos. Como eu falei, isso infelizmente não é o que ocorre no dia a dia. Muitas pessoas ainda, não é por falta de informação, não é por questões sociais, é simplesmente por pessoas que não têm vergonha na cara e não têm higiene mesmo, tá? E acabam fazendo isso. Agora, principalmente na questão da pandemia, né? Ficou mais evidente essa questão dos cuidados com a lavagem das mãos, mas mesmo assim ainda tem pessoas que não têm esse hábito, infelizmente. E isso no serviço de saúde aí sim que, né, não tem nem o que falar, é mais do que necessário para evitar a contaminação, principalmente a contaminação cruzada. Lava de todos os Oi? Lava de todos as mãos. Na verdade, nem lava, né? Tem gente que passa uma água, não lava a mão. Suga a mão, paga a roupa. É o quê? Não entendi. Às vezes nem suga na roupa. Uhum. Vai ali no jaleco, né? Passa assim para secar a mão. Verdade. Aí o jaleco todo contaminado, aí a mão ficou mais suja do que antes até. Então, segurança na prescrição e uso da administração de medicamento, a gente vai falar dos 9 certos. Na verdade, a gente vai falar até dos 13 certos, mas como eu disse, vocês devem estar seguindo as orientações que são determinadas pelo Ministério da Saúde e a Anvisa. Então, até o momento, é orientado a implementação dos 9 certos. Como eu falei, existem instituições que colocam, né, mais rigor nos procedimentos, nos protocolos, e algumas já utilizam os 13 certos. A prevenção de quedas é algo também, né, que deveria ser algo que não deveria existir, né? Então, como que uma pessoa ela está, principalmente no ambiente hospitalar, que deveria ter todo o controle, toda a infraestrutura, e um paciente cai de uma maca por falta, né, ali das barreiras laterais de contenção, né, ou por outros motivos que vai trocar o paciente de maca e aí derruba o paciente. Então, isso não deveria ser algo que pudesse estar acontecendo. Então, o protocolo de identificação do paciente, como eu falei, a gente vai ver cada um deles. Não vai dar tempo, eu acho, ver todos na aula de hoje, mas a gente continua posteriormente.
Então, a identificação correta do paciente é uma estratégia muito importante para evitar a ocorrência de erros, né? Por isso é necessário identificar o paciente corretamente desde o momento da admissão, certo? Isso é fundamental para que não haja erros durante os procedimentos que serão necessários, administração de medicamento, troca de curativos, cirurgias, entre outros. Utilizando preferencialmente uma pulseira que contenha no mínimo 2 identificadores, que seria nome completo do paciente, o nome completo da mãe do paciente, data de nascimento do paciente e número de prontuário. Então, hoje, né, na maioria dos hospitais, quando você vai, né, ter algum atendimento de saúde que necessita, né, dessa identificação, você vai ter mais informações do que essa. Então, tem até, às vezes, CPF, tem algum, se você é alérgico ou não, tem ali na sua pulseirinha. Apesar de existir toda essa triagem, esse cuidado, inicialmente, né, na admissão do paciente, com a questão de saber ou não se o paciente tem alguma alergia, mesmo assim, ainda chega profissionais, quando você na triagem você fala que é alérgico, você para o médico você fala que é alérgico, quando chega para você tomar a medicação, o que é que acontece? Chega o enfermeiro com a medicação que você é alérgico. Ou seja, você diz que é alérgico é porque você não pode tomar, então não é para ela estar ali disponibilizada para aquele paciente. Né? Graças ao tempo, né, que eu dou aula para a área de enfermagem, para vocês, né, para os meus alunos de enfermagem, então, conhecendo cada vez mais o exercício profissional de vocês, tendo contato com profissionais de saúde, então eu acabei, né, ficando um pouco mais, vamos dizer assim, esperta quando eu vou para necessitar de um serviço de saúde. Então, eu, por exemplo, eu sou extremamente alérgica a medicações e eu falo na triagem, eu falo no médico, e como eu falei, né, muitas das vezes, eu acho que quase todas as vezes que eu vou receber, né, vai ter a administração ali da medicação, a primeira coisa que eu digo é: espera aí, me diga aí quais são essas medicações que tem aí. Que isso deveria ser uma obrigação, né, do profissional esclarecer quais são as medicações ali que serão disponibilizadas para aquele paciente. Então, para mim, geralmente, eu acho que nunca teve um profissional que explicou sem eu pedir, né? E aí, a maioria das vezes tem aquela bendita medicação que eu não posso tomar. Então, o cuidado, a falta de atenção dos profissionais, e isso vai desde a triagem, né, de ir passando as informações, preencher corretamente as informações daquele paciente, é fundamental, e que existe, né, um gap, aí, um espaço de falta de informação, que isso pode até levar um paciente a um óbito. O protocolo de higiene das mãos, né, tem a finalidade de prevenir e reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde e deve acontecer em 5 momentos. Antes de tocar o paciente, então, antes de você ter o contato com o paciente, você deve fazer a higienização das mãos. Antes de realizar o procedimento limpo, asséptico. Após o risco de exposição a fluidos corporais, não necessariamente só sangue, né, mas os demais fluidos corporais também. Se você tocou no paciente após fazer isso, né, você deve fazer também a lavagem das mãos, ou mesmo após tocar superfícies próximas ao paciente que ele possa vir a ter tido contato. E aí alguns de vocês podem estar pensando: ah, professora, mas no dia a dia não dá para fazer isso não, é muito rápido, não sei o quê. Sim, eu sei que no dia a dia, né, as coisas acontecem muito rápido, mas esses segundinhos ali da atenção, do cuidado, da lavagem das mãos, você pode estar salvando vida. Ou então, o contrário, por não fazer essa lavagem, você pode estar piorando o quadro de um paciente, podendo até levar ele a óbito, e você nem saber, né, que foi você que provocou aquele dano tão sério à vida daquela pessoa. Então, dia 5 de maio é considerado o Dia Mundial da Higienização das Mãos, né? Então, um simples ato, um ato tão corriqueiro, né? Apesar de que a maioria das pessoas não fazem a higienização das mãos corretamente, né? Mas os profissionais de saúde, eles são treinados para fazer a higienização correta, e isso pode salvar vidas, né?
Então, você sabia que o simples ato de lavar as mãos, seja com água e sabão ou com produto alcoólico, pode salvar muitas vidas? A higiene das mãos comprovadamente evita a transmissão de micro-organismos, protegendo pacientes, familiares, visitantes e profissionais de saúde contra as infecções. Então, façam sua parte, sejam profissionais atentos e cuidadosos com coisas que podem parecer básicas, como a lavagem das mãos, mas isso pode salvar vidas. Protocolo de segurança cirúrgica, né? Então, a promoção da segurança cirúrgica é um passo muito importante para proporcionar a realização do procedimento certo, no local certo e, principalmente, né, no paciente correto. Para isso, deve ser utilizada a lista de verificação de segurança cirúrgica durante 3 momentos que eu vou trazer aqui para vocês agora. Então, a gente tem que fazer, a gente não, né? Vocês vão ter que fazer essa verificação em 3 momentos, que seria antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes da saída do paciente da sala cirúrgica. Então, no primeiro passo, né, antes da indução anestésica, né, deve ser realizado na presença de pelo menos um membro da equipe de enfermagem e anestesiologista. Vocês vão ver que a equipe de enfermagem ela vai estar em todos os 3 passos de segurança cirúrgica. Então, tenham muita atenção, porque a responsabilidade de vocês é muito grande. Então, dentro dessa lista de verificação, né, ela não pretende ser extensa de você perder muito tempo para poder fazer esse checklist, vamos dizer assim. Ela tem que ser, ela tem a necessidade de ser objetiva, né, mas não deixando de lado a importância que ela tem. Então, algumas perguntas que vão vir, né, nesta lista de verificação o paciente confirmou a sua identidade, o local, o procedimento e deu seu consentimento? Lógico que isso nos casos que a pessoa, né, está consciente e podendo responder por si. Se no caso não for o paciente, uma pessoa responsável por ela, né, está dando a autorização. Lembrando também isso nos casos de que não é uma urgência, né, ali uma urgência, emergência, onde a pessoa sofreu um acidente, está sozinha e precisa imediatamente ir para uma sala de cirurgia. A gente está falando, né, em outros dos casos eletivos. Então, o sítio, ou seja, o local, ele está demarcado? Sim ou não se aplica, se for o caso. Foi concluída a verificação do equipamento de anestesiologia e da medicação. Então, aqueles equipamentos que serão necessários para a utilização durante os procedimentos, né, daquela cirurgia que vai ocorrer, eles foram verificados e estão funcionando adequadamente? Aí você marca se sim, que sim, né? Se tiver tudo ok. Se não, então providencia logo a substituição. O oxímetro de pulso está aplicado no paciente e funcionando corretamente? Então, se você vai sim, né, você vai indo para a pergunta seguinte. Se é não, então corre para agilizar um que esteja funcionando de forma ok. Então, o paciente possui alergia conhecida? Sim ou não? Se for sim, dizer qual é. Né? Complicações nas vias aéreas ou risco de aspiração? Não ou sim, e se for sim, se os equipamentos necessários para assistência, né, caso isso ocorra, estão disponíveis. Existe um risco de perda sanguínea maior do que 500 ml, e no caso de crianças, 7 ml por quilo? Sim ou não? Se sim, né, fazer 2 acessos, intravenosos periféricos ou catéter venoso central e fluidos previstos. Então, essa cirurgia é uma cirurgia que necessita, naturalmente a pessoa vai perder muito sangue, tem risco de complicação, que pode fazer com que ela perca mais sangue ainda, então ela necessita de tanto de sangue reserva. Então, já providencia, não é à toa que hoje em dia, né, é bem comum, fulano vai fazer uma cirurgia, então tem a necessidade já de solicitação de doação de sangue, porque quando ela for fazer essa cirurgia, ela vai ter essa necessidade, então precisa repor aquele sangue que foi utilizado, né? E aí existem as campanhas, né, individuais, onde as pessoas acabam buscando, né, fazendo essa solicitação para doação de sangue.
antes da incisão cirúrgica, e aí quem deve estar presente é o membro da equipe de enfermagem, o anestesiologista e agora acrescentou o cirurgião. Então, confirmar que todos os membros se apresentaram indicando seu nome e sua função. Então, todos os profissionais que vão estar ali, né, durante aquela cirurgia, eles devem saber quem é quem, até para poder solicitar, né, alguma coisa durante a cirurgia, saber quem é que vai ter que atender aquela necessidade. É confirmar o nome do paciente, o procedimento cirúrgico a ser realizado e onde será realizada a incisão. A profilaxia antibiótica foi administrada nos últimos 60 minutos, né? E aí vai ver a necessidade disso ocorrer ou não. Sim ou se não, se ela não se aplica, né? Marca não. Prevenção de eventos críticos. Então, para o cirurgião, quais são as etapas críticas ou inesperadas? Qual a duração da operação? Qual a quantidade de perda sanguínea prevista? Para o anestesiologista, há alguma precaução especificamente relacionada ao paciente, né? Então, se ele tem alguma alergia, se ele tem alguma complicação que pode estar sendo prevista e que a anestesia pode influenciar nisso. Para a equipe de enfermagem, foi confirmada a esterilização, incluindo resultados dos indicadores, ou seja, lá no CME, né, no Centro de Material de Esterilização, o material que foi fornecido, foi verificada a validade daquele material, se realmente ele está esterilizado, então foi confirmado tudo. Há alguma preocupação ou problema com relação aos equipamentos, né? Então, você fez a checagem na etapa anterior, né? Antes da indução anestésica. Agora, é antes da incisão cirúrgica. Você verificou que os equipamentos ok, mas teve algum que você ficou com o pé meio atrás, então é necessário ter atenção a algum tipo de equipamento? As imagens que serão utilizadas para a cirurgia, elas estão visíveis, né? Se aplica esse tipo de necessidade, então sim, se não se aplica, então marca ou não. Antes da saída do paciente da sala cirúrgica, ou seja, a cirurgia acabou, mas antes de fazer a retirada do paciente, na presença do membro da equipe de enfermagem, do anestesiologista e do cirurgião. Então, como eu falei, nas 3 etapas, a equipe de enfermagem deve estar presente. Então, a equipe de enfermagem confirma verbalmente o nome do procedimento que foi realizado, a conclusão da contagem de instrumentos, compressas e agulhas que foram utilizadas, porque se tiver faltando alguma, essa alguma que está faltando pode estar dentro do paciente, né? E isso seria um erro gravíssimo, que, se não identificado logo, pode levar o paciente, inclusive, à morte. Se houve, né, durante a contagem, o paciente já foi fechado ali, houve a contagem, está faltando uma compressa, verifica se está embaixo de alguma coisa, né, ou mesmo instrumental que estiver faltando, verifica se está embaixo de alguma coisa, olha no chão, olha embaixo, olha em tudo que é canto. Se não achou, é porque ficou dentro do paciente. Então, como ele ainda está dentro da sala de cirurgia, deve ser feito procedimento para a retirada disto que ficou ali dentro, que não deveria. Se há quaisquer problemas com os equipamentos a serem resolvidos, então, estava tudo funcionando ok, durante a cirurgia algum equipamento falhou, então, é necessário que seja reportado isso aí, né, para que esse equipamento ele seja retirado, seja feita a manutenção ou substituído para que uma próxima cirurgia não acabe tendo esses problemas. Então, para o cirurgião, o anestesiologista e para a equipe de enfermagem, quais são as principais precauções para a recuperação e o manejo do paciente? Lógico que isso deve ser feito de acordo com o tipo de cirúrgico, né, e características individuais do paciente, levando em consideração todos os pontos necessários a serem observados. O acréscimo e modificações para adaptação à prática local são recomendados. Então, por exemplo, tem procedimentos cirúrgicos, né, que vão ser realizados específicos para uma neurocirurgia, por exemplo. Já para uma cirurgia, sei lá, um parto, já são outros, né? Então, deve-se adequar à necessidade
dessa verificação da segurança cirúrgica de acordo com o setor e o tipo de cirurgia a ser utilizada. Então, essa lista de verificação, gente, de segurança cirúrgica, ele foi desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde, tá? Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, né? Então, a gente chega num ponto onde é o que mais acontecem erros dentro do exercício profissional da enfermagem, né? Então, as falhas que acontecem na administração de medicamentos contribuem para a falha na segurança do paciente. Para diminuir a ocorrência dessas falhas, o profissional de saúde deve atentar para a verificação dos 9 certos da administração de medicamentos, que eu vou estar passando aqui para vocês. Lembrando que houve evolução, tá? Então, eram 5 certos, depois 9 certos. Como eu falei, vocês devem estar prestando atenção para os procedimentos que são preconizados pelos órgãos oficiais, no caso, o Ministério da Saúde e a Anvisa, tá? Pode existir, como eu vou falar, 13 certos, pode ser que alguém já desenvolva 15 certos, não importa. O que importa é que você sempre tenha o cuidado e a atenção a fazer o correto. E se por acaso você for prestar algum concurso, a resposta que você deve marcar deve ser aquela que é preconizada pelos órgãos oficiais e não pelo hospital X que você está trabalhando, ok? Então, os 9 certos da administração do medicamento, vocês vão estar falando sobre o paciente certo, né? A verificação. Então, existe a identificação do paciente que a gente falou como um dos protocolos de segurança a serem seguidos, né? Então, faz a verificação se aquele paciente realmente é o paciente correto para a administração posterior, né, da medicação. Então, né, verificou se o paciente é o correto, verifica se a medicação para aquele paciente é a correta. Existem inúmeras falhas por frasco ser do mesmo formato, mas aí a pessoa não se deu o trabalho de ler o rótulo para saber que aquela medicação não é a medicação correta. Então, é importante vocês saberem, prestar atenção, em qual realmente qual a medicação deve ser administrada para aquele paciente específico. Verificar a via, verificar tudo. A gente vai vendo aqui no passo a passo. Então, dose certa. Tá, essa medicação, ela pode, dependendo do paciente, das circunstâncias, existir mais de uma dose para aquela pessoa, né? Uma dose específica. Vamos supor, tem medicações que a medicação a ser aplicada vai variar de acordo com o peso do paciente. Então, verificar se a medicação, a dose correta daquela medicação para aquele paciente está certo. A via certa, né? Então, existem medicações que ela pode ser, por exemplo, por uso oral ou intravenoso. A mesma medicação, né? Mas tem tipos diferentes daquela medicação que vão variar de acordo com o uso, né? Com a necessidade do paciente. Então, verificar se aquela é a via correta, né? Porque existe a questão de dosagem, diluição, entre outras coisas. Um exemplo bem básico que está acontecendo agora na pandemia é um casal de médicos, eles estavam administrando hidroxicloroquina, que já é comprovado que não é uma medicação eficaz contra a Covid, mas ainda insistem aqui no Brasil de utilizar, né, isso. Mas o problema não foi nem esse, porque a hidroxicloroquina é uma medicação de uso oral. E o que é que fizeram? Estavam administrando de forma inalante, ou seja, através da nebulização, eles estavam diluindo a medicação em soro e fazendo os pacientes inalar. O que é que aconteceu? 3 óbitos já, tá? Então, infelizmente, né, as pessoas estão brincando com a vida dos outros. Por serem médicos, eles sabem muito bem essa questão de que a medicação, né, ela tem o seu uso específico. Então, a medicação que é de uso oral, ela vai passar pelo sistema gastrointestinal,
né? Então, a forma de absorção vai ser diferenciada, por exemplo, do que uma medicação que é inalada, né? Então, ou mesmo uma que é por via intravenosa. Então, existe todas essas características que pareceria, né, até óbvio falar, mas a gente está vendo que profissionais estão errando coisas que não deveriam, que isso deveria ser algo bem básico, mas que está passando, né, desapercebido. A hora certa. A hora certa e o tempo certo são duas coisas, principalmente a hora, que não é muito colocada em prática, né? Então, através da hora certa, o que é que acontece? Existem medicações que aí a gente vai falar nos 13 certos, porque vai pensar justamente nessa questão da interação medicamentosa. Então, existem medicações que elas não podem ser tomadas em conjunto com outras, né? É necessário que haja um tempo entre você tomar uma e depois tomar outra. Por quê? Porque você pode potencializar o efeito de uma dessas medicações, você pode neutralizar o efeito dela, ou seja, ela não vai fazer efeito. Você pode desenvolver reações adversas no paciente, entre outras circunstâncias que podem ocorrer simplesmente porque você está dando duas medicações que não deveriam estar sendo aplicadas no mesmo momento, né? Então, devido à dinâmica do dia a dia dos hospitais, muitas vezes, né, os pacientes eles recebem todas as medicações de uma vez só. E isso é errado, né? Isso pode estar comprometendo a saúde do paciente. O tempo certo, vamos supor, seria a questão de dias de tratamento. O paciente está internado, ele tem que tomar 3 dias da medicação, ou 5 dias, ou 1 dia. Então, isso deve ser observado também, porque dependendo do quadro do paciente, né, do motivo que faça com que ele esteja ali internado, só 1 dia de tratamento com aquela medicação não vai ser suficiente. Ele precisa ali de 3 a 5 dias para começar, né, a ver resultados. Então, isso também deve ser algo a ser observado durante, né, a administração de medicamento. Um ponto extremamente importante também é a questão da validade, né? No momento que você tem uma validade, como é que chama? Vencida, né? Você vai acabar comprometendo o tratamento do paciente. Então, gente, se algo está vencido, vamos supor, hoje são 22 de abril. Teve algo uma medicação lá que venceu dia 15 de fevereiro. A gente está em abril. Então, venceu dia 15 de fevereiro. Eu vou ali, troco a etiqueta, boto uma data mais para frente e resolveu. É certo isso? O que é que vocês acham? Não. Errado. Completamente errado, né, gente? É o que, Silvane? De forma alguma, absurdo, né? Aí é a vida do paciente. Sabe aonde ocorreu isso? Não, professora. Aqui no Brasil. Não foi medicação. Eu creio que ocorre sempre, só que não chega a ser divulgado, né? Não, mas foi pior ainda, porque foi, tipo, televisionado, foi algo oficial. Então, o que é que aconteceu? Para vocês verem como a gente tá ruim. O que é que aconteceu? O até então ministro da Saúde, o Pazuello, né, tinha um lote de não sei quantos milhões de testes de Covid que o Ministério da Saúde não distribuiu para os estados, né? O que poderia ter ajudado muitas pessoas, né, em saber ou não se elas estavam contaminadas. Então, não houve essa distribuição para os estados e esses testes de Covid estavam vencendo. Aí, qual foi a ideia brilhante dele? Ele disse, não, a gente só muda a data de validade. Pronto, resolvido. Era para ser um conselho caçado, não é uma criatura dessa? Aí devia ter um conselho caçado, né? Mas ele não é médico. Sim. Ele não é do exército? Não. Mas o motivo que ele nem ser médico, ele era para trocar a validade dos
os testes, né? Não, ele era um total desqualificado, né? Que ficou durante boa parte da pandemia aí, junto com o presidente, matando gente, né? Então, mas vamos continuar. Não é direito de ninguém fazer isso, trocar rótulo, trocar data de validade. Não pode, né? A abordagem certa, né? Então, a forma que você vai chegar ali no paciente para fazer todo o procedimento. Isso inclui até a questão mesmo de orientar, dizendo, ó, você vai tomar tal medicação, vai ser dessa forma, pode acontecer isso, aquilo. Não acontece também muitas vezes. E, por último, o registro certo, né? Então, existe o prontuário do paciente. Hoje em dia existe o prontuário eletrônico que facilita bastante, mas ainda tem uma dificuldade muito grande, porque nem todos os profissionais são capacitados a utilizarem a tecnologia e aí ficam perdidos sem saber utilizar. Muitos não sabem nem sequer utilizar um celular, quanto mais tá utilizando essas ferramentas que facilitam e agilizam o trabalho. E aí esse registro, né, você vai ter que estar organizando, colocando todas essas informações, qual a medicação o paciente tomou, qual a hora, qual é o tempo que deve estar sendo administrada essa medicação, qual foi a dose, qual foi a via. Então, tudo deve ser documentado, gente. Isso é o que vai salvar vocês muitas vezes, certo? Então, uma coisa, professora. Oi, Mônica? É direito também, na minha opinião, é direito também dos familiares do paciente e do paciente que esteja consciente e orientado, ele saber que tipo de medicação que ele está tomando e quais são os efeitos colaterais que ele vão ter. Então, todas essas orientações devem ser quando você vai ali para o paciente fazer a administração da medicação, né? Por isso que é tão importante a enfermagem conhecer de farmacologia, compreender como que as medicações funcionam, tá? E existem medicações, por exemplo, que na bula da medicação, ela não diz que ela é indicada para tal situação, certo? Por exemplo, uma febre, um anti-inflamatório, um analgésico, alguma coisa. Então, a bula da medicação, ela ajuda muito nisso. Aí existem algumas medicações que na bula ela não serve para, ela não diz que ela serve para determinado uso, mas em doses mais altas, ela pode ser utilizada. Pode ser assim, ela pode ter aquele efeito, mas que essa dose ela se torna tão alta que ela passa a ser tóxica. E aí, por isso que ela não é recomendada para determinado uso, certo? Então, oi? Na própria bula também vem dizendo que a pessoa tiver tomando alguma medicação, pode haver um choque. O local mais correto de você obter a informação é na bula da medicação, porque a bula da medicação é que vai estar dizendo para que aquela medicação foi construída, né? Para que ela serve, certo? Então, gente, nossa aula acabou. Para variar, a gente ultrapassou nossa aula, nosso horário, tá? Toda vez a gente passa um pouquinho, então já são 10:01. Esperam que... Excelente, né? Hã? Um assunto excelente, professora. A gente nem vê a hora. Espero que vocês realmente estejam gostando da disciplina, da dinâmica que está ocorrendo, dos filmes que foram passados hoje, para que vocês possam estar refletindo. Se vocês ficaram em dúvidas, né, como a aula está gravada, vocês podem rever esse vídeo, né, para vocês refletirem cada vez mais, fazerem uma análise crítica de como, já que vocês tiveram a explicação, né, depois do vídeo, de como tudo aquilo ocorreu e como vocês poderiam estar atuando, né, para que evitasse que aquele final trágico, né, acontecesse, que foi a paciente receber a medicação na via errada, né, podendo provocar paralisia ou morte, né? Como é um cenário fictício, né, eles não finalizaram ali o que aconteceria com ela, mas se fosse uma realidade, seria ou paralisia ou morte. Qualquer uma das duas circunstâncias já seriam, né, horríveis de qualquer jeito. Então, gente, boa noite, fiquem com Deus, se protejam, mantenham o distanciamento social.
lavem bem as mãos. Professora, eu entrei um pouco atrasada para chegar às notas. As notas eu ainda vou corrigir a parte do TED, são muitos trabalhos, então isso leva tempo. As notas dos trabalhos eu já tenho, ficou na média de 6,2, tá? Um pouquinho para cima ainda, porque eu tenho uma questão que eu tenho que corrigir individualmente, todas elas. E aí, muita gente tirou de 7 para cima, certo? Teve muito 6, muito 7, lembrando que valia até 8, tá? Quando eu tiver com todas as notas, eu aviso para vocês, ok? Ok, professora. Muito obrigada e boa noite para a senhora. Tá bom? Então, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchauzinho. Tchau, tchau. Boa noite.